Norma 02. Cadastro e cobrança. Item 1. Objetivo: conceituar, normatizar e estabelecer procedimentos para a inscrição de psicólogos, pessoas físicas, e de sociedades de psicólogos, pessoas jurídicas, cobrança de anuidades, emolumentos, multas por infrações e encargos financeiros sobre débitos de inscritos. Item 2. Legislação aplicável. A inscrição de psicólogos, pessoas físicas e jurídicas, nos conselhos regionais está regulamentada nos capítulos I e inciso 2º, título 3º, da Consolidação das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, aprovada pela Resolução CFP nº 018, de 20 de dezembro de 2000. Item 3. Obrigatoriedade de inscrição. São obrigados a se inscrever no Conselho Regional de Psicologia o profissional portador de diploma de psicólogo que exerça atividades privativas dessa profissão, independentemente do seu enquadramento funcional, e as organizações que desenvolvam atividades exclusivas de psicólogos. Item 3. Inscrição de psicólogo. Item 3.1. Inscrição definitiva. Incisos I a inciso 4º. Artigo 9º. O requerimento de inscrição de psicólogo, pessoa física, será instruído com os documentos abaixo relacionados, por cópias autenticadas, que serão arquivadas em pastas individuais. Alínea A. Diploma de psicólogo, devidamente registrado, ou certidão de colação de grau de curso autorizado pelo órgão ministerial competente. Alínea B. Cédula de identidade. Alínea C. Título de eleitor e dos comprovantes de votação ou justificativas. Alínea D. Comprovante de quitação com o serviço militar, para os profissionais do sexo masculino. Item 3.1.1. As cópias dos documentos exigidos para compor o prontuário poderão ser autenticadas no ato da inscrição, pelo funcionário do setor, mediante confronto com os originais, devendo-se aposto o carimbo, confere com o original. Item 3.2. Inscrição provisória, parágrafo 1º a 4º, artigo 9º. É a inscrição realizada mediante apresentação da certidão de colação de grau, observando-se o seguinte. Alínea A. Apresentação da certidão de colação de grau expedida por curso autorizado pelos órgãos competentes, constante em lista do Ministério da Educação. Alínea B. A certidão deverá ser substituída pelo diploma, no prazo de 2 anos contados da data de inscrição do profissional, fim do qual, a inscrição será cancelada. Alínea C. A carteira de identidade relativa à inscrição provisória será padronizada pelo CFP e conterá a expressão provisória em destaque, com o prazo de validade. Item 3.3. Inscrição secundária, artigo 10. Destinada a regularizar o exercício da profissão, por tempo determinado, fora da área de jurisdição do Conselho Regional de Psicologia em que o profissional tem inscrição principal, sem ônus financeiro para o psicólogo, observando-se o seguinte. Alínea A. Requerimento de inscrição secundária no Conselho Regional onde provisoriamente o psicólogo deverá prestar serviços temporários, acompanhado de cópia da carteira de identidade profissional e indicação do local onde serão exercidas as atividades. Alínea B. Considera-se inscrição secundária o comunicado formal do psicólogo, ao CRP da jurisdição onde o trabalho deva ser realizado, recebendo deste um certificado de autorização. Item 3.4. Eventualidade, parágrafo 1º, artigo 8º. As atividades profissionais que se desenvolverem por tempo inferior a 90 dias por ano, em cada região, serão consideradas de natureza eventual e, por conseguinte, não sujeitarão o psicólogo à inscrição secundária. Item 3.5.
Inscrição de psicólogo estrangeiro. Será procedida a inscrição de psicólogo estrangeiro observando-se o seguinte. A linha A. Diploma de instituição de ensino superior estrangeira devidamente revalidado por instituição credenciada, conforme procedimentos adotados pelo Ministério da Educação. A linha B. Reconhecimento, pelo Conselho Regional, do exercício profissional, de imediato, desde que exista acordo internacional firmado entre os governos do Brasil e do país de origem do psicólogo requerente mediante apresentação do certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, COP-BRAS, expedido por instituição oficial de ensino, o qual poderá ser dispensado nas seguintes condições. Residir o psicólogo estrangeiro no Brasil há mais de 2 anos. Ter produção técnica ou científica publicada em língua portuguesa. Emitir declaração atestando sua proficiência na língua portuguesa, confirmados por entrevista com o psicólogo. A linha C. O psicólogo com visto permanente no Brasil poderá se registrar no Conselho Regional e usufruir os mesmos direitos dos psicólogos brasileiros, quanto ao exercício profissional, exceto com relação aos cargos privativos de cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, não podendo, inclusive, ser eleito ou eleger membros no conselho em que estiver registrado. A linha D. O psicólogo estrangeiro com visto temporário não poderá se inscrever no Conselho Regional e estará impedido de exercer a profissão, salvo a exceção prevista no artigo 13-v do Estatuto do Estrangeiro, Lei nº 6.815/80. A linha E. Se o psicólogo vier ao Brasil na condição de técnico, por um período superior a 180 dias, sob regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro, devidamente comprovado, estará obrigado a inscrever-se no Conselho Regional da jurisdição de seu trabalho, enquanto perdurar o exercício de suas atividades profissionais ou vigência do visto. Item 3.6. Registro de profissional especialista. Será concedido o título de especialista em psicologia e o registro correspondente no Conselho Regional. A linha A. Ao psicólogo inscrito que em pleno gozo dos seus direitos comprovar a prática profissional na especialidade por mais de 2 anos. A linha B. For aprovado em concurso de provas, exames teóricos e práticos, e títulos, comprovando o tempo da prática profissional na especialidade, realizado pelo CFP, ou. A linha C. Comprovar a conclusão de curso de especialização. Item 3.6.1. O requerimento de concessão e registro de título de profissional especialista deverá ser instruído com os documentos e as condições estabelecidas na Resolução CFP nº 02/01, de 10 de março de 2001. Item 4. Cancelamento de inscrição de psicólogo. Item 4.1. O psicólogo poderá requerer o cancelamento da sua inscrição, desde que não esteja exercendo a profissão e nem esteja respondendo a processo ético. Havendo débitos financeiros, estes poderão ser parcelados e a anuidade vigente será cobrada, proporcionalmente, até o mês anterior ao pedido. Item 4.2. Processo de cancelamento. O pedido deverá ser acompanhado da carteira de identidade profissional. O Conselho Regional instruirá o processo com as informações referidas no item 4.1 e de outras que entender necessárias, providenciando em seguida. A linha A. Designação do relator para proferir parecer sobre o processo a ser submetido a julgamento pelo plenário. A linha B. Deferido o pedido, proceder às anotações no prontuário do psicólogo com a inscrição cancelada. Item 4.3. Falecimento. O cancelamento é automático, ficando extintos todos os eventuais débitos existentes. O Conselho Regional decidirá sobre os critérios para a comprovação do falecimento do psicólogo inscrito. Item 4.4. Interrupção temporária.
poderá ser concedida a interrupção temporária do pagamento das anuidades, por requerimento do psicólogo em dia com suas obrigações pecuniárias. O pedido deverá ser apresentado durante o ano em que se deu o impedimento, valendo também para o período subsequente, desde que permaneça o impedimento, nos seguintes casos. Alínea A. Viagem ao exterior, com permanência superior a 6 meses. Alínea B. Doença devidamente comprovada, que impeça o exercício da profissão por prazo superior a 6 meses. Item 4.4.1. O requerimento de interrupção temporária será dirigido ao presidente do Conselho Regional, instruído com comprovante da viagem, ou do afastamento por doença, com o prazo de permanência no exterior ou atestado de profissional de saúde, este com o prazo provável do afastamento, acompanhado da carteira de identidade profissional. Item 4.4.2. A diretoria do Conselho Regional deverá decidir em 10 dias, cabendo recurso ao plenário, no prazo de 20 dias, se indeferido o pedido. Não havendo deliberação pela diretoria, decorridos 30 dias do recebimento do pedido, a interrupção temporária será considerada aprovada. Item 4.4.3. Cessado o motivo de impedimento do exercício da profissão, durante a vigência do licenciamento, o psicólogo beneficiário deverá regularizar a sua situação no Conselho Regional para reiniciar as suas atividades mediante comunicação e pagamento da anuidade, de acordo com a tabela em vigor. Item 4.5. Reinscrição, a qualquer tempo poderá ser requerida pelo interessado, ao presidente do Conselho Regional. Sendo aprovada, será restituído o número de registro original do psicólogo. Item 4.5.1. No ato do pedido de reinscrição, será prestada por escrito, pelo requerente, declaração de não exercício da profissão no período de cancelamento de sua inscrição, devendo ser paga a taxa de carteira e anuidade proporcional, se existente. Item 4.5.2. O plenário do Conselho Regional é o fórum competente para deferir os pedidos de reinscrição de profissional, cabendo pedido de reconsideração em até 30 dias, a partir da notificação do ato, em caso de indeferimento. Mantida a decisão pelo Conselho Regional, caberá recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 dias, a partir da notificação do ato. Item 4.6. Transferência de inscrição. O pedido de transferência para outro Conselho Regional será feito ao Conselho de origem ou ao de destino, devendo ser autorizado no prazo de 10, observando-se. Alínea A. Conselho Regional de origem. Após examinado o pedido, e inexistência de débitos, o processo será encaminhado ao Regional de destino, com cópia do prontuário. Alínea B. Conselho Regional de destino. Recebido o pedido, este requisitará ao Conselho de origem cópia do prontuário do requerente e as demais informações, para instruir o processo. Item 5. Registro de pessoas jurídicas. Item 5.1. Obrigatoriedade. As pessoas jurídicas, inclusive associações, fundações de direito privado e entidades de caráter filantrópico, legalmente constituídas, que prestam serviços de psicologia, estão obrigadas a se registrarem no Conselho Regional em cuja jurisdição exerçam suas atividades. Item 5.2. Filial, para agência, filial ou sucursal da entidade localizada na mesma jurisdição do registro, deverá ser indicado o psicólogo responsável. Item 5.3. Filial em outro estado, a agência, filial ou sucursal da entidade localizada fora da jurisdição da matriz deverá requerer o seu registro no Conselho Regional na região onde pretende iniciar sua atividade. Item 5.4. São condições para o registro de pessoa jurídica. Alínea A. O enquadramento dos serviços a serem prestados, em áreas abrangidas pela psicologia. Alínea B. Na razão social não constar nome de pessoa que esteja impedida de exercer a profissão de psicólogo.
Alínea C. Estiver garantida aos psicólogos que nela trabalhem ampla liberdade na utilização de suas técnicas e assegurada a sua dignidade profissional. Alínea D. Houver a indicação de profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional, para exercer a função de responsável técnico da entidade, bem como para suas agências, filiais ou sucursais. Alínea E. Os diretores ou responsáveis pela pessoa jurídica não apresentarem motivos de ordem legal, ética ou profissional que possam desabonar a sua conduta. Item 5.5. Pedido de registro. Far-se-á, por requerimento dirigido ao presidente do Conselho Regional, ficando ao critério de cada regional a definição dos documentos e taxas necessárias a esse registro. Item 5.5.1. Deferimento. Caberá ao plenário do Conselho Regional deferir os pedidos de registro de pessoa jurídica. Em caso de indeferimento poderá ser pedida a reconsideração, no prazo de 30 dias, a partir da notificação do ato. Mantida a decisão em primeira instância, poderá o requerente impetrar recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 dias, a partir da notificação do ato. Item 5.5.2. Deferido o pedido, o Conselho Regional emitirá certificado de registro, que deverá ser afixado pela entidade e inscrita em local visível ao público. Item 5.6. Isenção de anuidade. As entidades reconhecidas por lei como de utilidade pública terão direito à isenção anuidades e de quaisquer emolumentos, após requerimento nesse sentido. Item 5.7. As entidades filantrópicas, não reconhecidas por lei como de utilidade pública, poderão receber isenção de pagamentos de anuidades, de acordo com os critérios que venham a ser estabelecidos pelo Conselho Regional de sua jurisdição, mediante requerimento nesse sentido. Item 5.8. Pedido de cancelamento. O registro ou cadastro de pessoa jurídica poderá ser cancelado a pedido da entidade ou ex-ofício pelo não pagamento de anuidade, em período superior a 3 anos, ao Conselho Regional pertinente, a quem cabe estabelecer os documentos necessários ao processo de cancelamento. Item 6. Cadastramento de pessoas jurídicas não sujeitas a registro. Item 6.1. Estão sujeitas ao cadastramento no Conselho Regional de Psicologia, com isenção do pagamento de anuidades, taxas ou outros emolumentos, todas as pessoas jurídicas ou sociedades de profissionais, cujas atividades principais não estejam sujeitas à inscrição, mas mantenham um psicólogo em sua equipe ou que possuam setores em que se pratiquem, direta ou indiretamente, atividades psicológicas. Também estão sujeitas ao cadastramento os serviços de psicologia aplicada de universidades ou faculdades. Item 6.2. Condições. O cadastramento somente será concedido se estiver garantida aos psicólogos que trabalham nessas entidades ampla liberdade na utilização de suas técnicas, assegurada a dignidade profissional e se houver a indicação do psicólogo como responsável técnico pelos serviços de psicologia. Item 6.2.1. Constatando-se, em qualquer época, o não cumprimento das condições cadastrais, o fato será considerado infração disciplinar e implicará em aplicação de multa, suspensão temporária das atividades ou cassação de inscrição no cadastro, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Item 6.2.2. Caberá pedido de reconsideração à penalidade aplicada, ao Conselho Regional onde a entidade estiver cadastrada, com recurso ao Conselho Federal, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias, a contar da notificação da decisão. Item 6.3. O pedido de cadastramento far-se-á, por requerimento ao presidente do Conselho Regional, cabendo ao regional a definição dos documentos necessários a esse cadastramento. Item 6.3.1. Caberá ao plenário do Conselho Regional deferir os pedidos de cadastramento. Em caso de indeferimento, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 30 dias a partir da notificação do ato. Mantida a decisão poderá ser impetrado recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 dias,
a partir da notificação do ato. Item 7. Controle cadastral e financeiro. Item 7.1. O Conselho Regional manterá sistema informatizado de controle cadastral, visando assegurar a exatidão e o controle dos dados, com os requisitos mínimos que permitam aferir a posição financeira dos psicólogos, pessoas físicas e jurídicas inscritas, compreendendo: a linha A. Consistência dos dados cadastrais dos profissionais e das pessoas jurídicas inscritas e respectivas situações financeiras, de forma global e atualizada. A linha B. Segurança na manipulação dos dados, através de controle de acesso por senhas e limitação de usuários, segundo a necessidade e interesse do Conselho. A linha C. Processamento diário e automático de arquivos bancários, objetivando a baixas de valores cobrados, via bancária, e o controle eletrônico da movimentação financeira. A linha D. Emissão de relatórios diários e mensais, que contenham dados suficientes para que a diretoria e gerência exerçam um acompanhamento efetivo da movimentação cadastral e para que a contabilidade possa processar a escrituração da receita, pelos valores unitários e totais, com identificação do tipo de receita, tais como anuidade do exercício anterior, taxas, dívida ativa, juros, multas, etc. Item 8. Cobrança. Item 8.1. Cobrança de anuidades do exercício será feita pela via bancária, pelo sistema de compartilhamento, mediante o fornecimento de arquivo e-mail magnético ao banco contratado para esse fim, que emitir e expedirá os boletos bancários, com vencimento em 31 de março do exercício corrente, podendo ser concedido desconto de 10 de desconto para pagamento até o dia 31 de janeiro do mesmo ano. Item 8.2. Inadimplência. Os psicólogos, pessoas físicas e jurídicas, inscritos no Conselho de Psicologia que não efetuarem o pagamento dos valores relativos às anuidades até o dia 1º de abril do ano subsequente ao vencido, serão considerados inadimplentes. Item 8.2. Cobrança administrativa tem por finalidade viabilizar o acordo para recebimento de débitos de pessoa física ou jurídica, podendo ser efetivada por setor específico do próprio Conselho Regional ou por terceirização de serviço a escritório especializado. A cobrança administrativa é feita com base no cadastro e nos relatórios da posição financeira dos inscritos, pessoa física e jurídica, demonstrando analiticamente os débitos totais existentes, principal e encargos, adotando os seguintes procedimentos. A linha A. Débitos de anuidades do exercício, encerrado prazo regulamentar, 31 de março, para pagamento das anuidades do exercício, o Conselho Regional, no meses de junho e outubro promoverá pela via bancária, respectivamente a primeira e segunda recobrança dos débitos em atraso, com o fornecimento do arquivo, por meio magnético, ao banco contratado para esse fim, devendo ser efetuada uma revisão de endereços dos boletos devolvidos em cada fase da cobrança. A linha B. Débitos de exercícios anteriores, inadimplência, com base em programa pré-estabelecido, o Conselho Regional iniciará processo de cobrança, enviando ao devedor correspondência com a aviso de recebimento, concedendo-lhe o prazo de 30 dias corridos para a regularização do seu débito, sob pena de ser na dívida ativa. A linha C. Parcelamento. Poderá ser concedido aos devedores o parcelamento da dívida, em quantidade de parcelas a ser definida pela diretoria do Conselho Regional, com valores iguais e sucessivos, vencimentos mensais, acrescidos de multa de 2% e juros de até 0,5% ao mês, calculados sobre o valor corrigido. Para o cálculo da correção e juros de mora, considera-se como mês completo fração igual ou superior a 15 dias. A linha D. Edital de convocação. É o instrumento pelo qual o Conselho Regional convoca os inadimplentes a comparecerem ao Conselho para tratarem de assuntos de seu interesse. Deve ser afixado em lugar visível no Conselho e publicado em jornal de grande circulação, convocando. Anexo I.
Item 9. Dívida ativa. Item 9.1. É o montante dos débitos de psicólogos, pessoas físicas e jurídicas, para com o Conselho Regional, vencidos e não pagos nos prazos estabelecidos, após esgotadas todas as formas amigáveis de cobrança. Item 9.2. Inscrição de débitos na dívida ativa. Após as providências preliminares de cobrança e de convocação por edital, os devedores resistentes, identificados pelo cadastro de inadimplentes, devem ser inscritos, individualmente, em livro específico, com as formalidades previstas em lei. A inscrição de débitos em dívida ativa é baseada em relatório atualizado e consistente da posição financeira dos devedores, demonstrando analiticamente os valores devidos, principal e encargos de mora, adotando os seguintes procedimentos. Item 9.3. Processo administrativo de cobrança, PAC, emitido para cada devedor. Anexo 2º, contém a ficha ou demonstrativo analítico do débito, origem, natureza, vencimento, valor em moeda corrente, e demais peças relacionadas ao débito, tais como parecer da fiscalização a respeito das atividades do psicólogo ou pessoa jurídica, auto de infração, ofícios de cobrança, etc. Item 9.4. Providências jurídicas. O setor de cobrança é o equivalente à instância competente para promover o registro dos débitos no livro da dívida ativa, que será feito, após ser verificada a legitimidade e legalidade do débito, com base nos dados informados no PAC, adotando a seguinte forma, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Alínea A. Elabora o termo de inscrição de dívida ativa, anexo 3º, para cada inadimplente, numerando-o sequencialmente, em 3 vias, com a seguinte destinação, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Item 1ª. Via, encadernada em ordem numérica sequencial, constituindo-se no livro da dívida ativa, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Item 2ª. Via, anexada ao processo administrativo de cobrança, PAC, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Item 3ª. Via, anexada à notificação, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Alínea B. Feita a inscrição da dívida ativa, o livro é encaminhado à contabilidade para o registro contábil, após o que deverá ser encaminhado à assessoria jurídica, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Item 9.5. Cobrança administrativa da dívida ativa. Antes de inscrever o débito em dívida ativa, o setor de cobrança ou equivalente deverá promover a cobrança amigável, notificando o devedor para, no prazo de 30 dias, efetuar o pagamento, sob pena de inscrição e execução da dívida. Essa providência poderá ser feita pela assessoria jurídica ou pelo próprio Conselho Regional, com redação dada pela Resolução CFP nº 001/2012. Item 9.6. Ajuizamento da dívida ativa. Esgotado o prazo para pagamento amigável da dívida, a assessoria jurídica procederá ao ajuizamento da mesma, emitindo uma certidão de ativa, anexo 4º, para cada devedor, em 3 vias que terão a seguinte destinação. Primeira e segunda via, anexadas à petição inicial. Terceira via, anexada ao processo administrativo de cobrança, PAC. Item 9.7. Os setores responsáveis pelas cobranças administrativa e judicial apresentarão, mensalmente, à diretoria, relatórios contendo a movimentação das cobranças efetuadas, os valores recebidos e as negociações realizadas, por tipo de cobrança, discriminando o nome do devedor, número de registro no CRP. Item 9.10. Honorários advocatícios. Os setores de cobrança e administrativo manterão controle dos honorários de sucumbência, elaborando relatórios mensais a respeito. Item 9.11.
Prescrição de créditos. Os créditos dos conselhos regionais, constituídos por anuidades, multas e os outros encargos, prescrevem em 0 a 5 anos, contados de seus prazos de vencimento. A inscrição na dívida ativa interrompe essa prescrição pelo período de 0 a 6 meses. Se neste período não for efetivada a execução fiscal, o crédito será prescrito no prazo regulamentar.